Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Márcio Dietz, que é médico endocrinologista. O Márcio tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de endocrinologia da Unicelb e médico do ambulatório de transgêneros da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. Então, primeiramente, Márcio, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia aqui é discutir a respeito da hormonização para mulheres trans. Muito obrigado, João. Parabéns pela iniciativa. Tema de grande importância. Eu destaco a importância dos endocrinologistas assumirem posição de liderança em relação à terapia hormonal na transgeneridade. Eu observo ainda grande classe da endocrinologia não atuando nesse cenário, seja por imperícia, desconhecer o assunto. Tá? E, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem mudado esse espectro, uma vez que todas as residências de endocrinologia rodam no ambulatório de diversidade de gênero da Secretaria de Estado do DF, e isso melhora muito o domínio e com certeza vai permitir uma prática melhor uma vez que ele tiver concluída a residência. Ótimo, acho que ninguém tem a obrigação de se dedicar a isso, mas especialmente na endocrinologia é importante que se entenda e para que, se não fizer isso, pelo menos que saiba os caminhos aí de como cada pessoa pode buscar, né? Exatamente. Então, acho assim, na promoção de saúde, como que um paciente transgênero vai entender, Em algum momento ele se sente apto a iniciar o tratamento hormonal ou orientado pela sua equipe de saúde mental e procura o endocrinologista. Se esse endocrinologista não promove uma atenção inicial mínima, talvez ele possa não ser a sua área de atuação e preferir não conduzir o quadro. Mas eu acho que ele tem a obrigação de fazer uma atenção inicial, uma abordagem inicial, um acolhimento e talvez direcionar para outro colega com fins de não promover uma falta de cuidado. Muitas vezes esses pacientes se sentem marginalizados ou mesmo vítimas de transfobia porque não foi minimamente abordado pelo especialista em tratamento hormonal. Ótimo, muito bom. Bom, antes de entrar na discussão específica da hormonização para mulheres trans, só pontuar aqui que a gente já fez um vídeo falando sobre a hormonização em homens trans, né? E acho que é um vídeo que vale a pena quem está aqui também acompanhar. Ali a gente discutiu muito dos alguns aspectos gerais dessa hormonização, de indicações, de como que funciona tudo isso. E isso é válido para os dois públicos. Eu vou tentar evitar repetir um pouco todos esses aspectos aqui, né? Agora, Perfeito. especificamente quanto à mulher transgênero, quais são os benefícios que ela terá com essa hormonização? De que forma que isso vai ajudar ela no tratamento da sua disforia? Muito importante. Então, sim, o acesso da mulher trans à avaliação ampla de saúde e cuidado médico é de grande relevância, tá? Eu falo o seguinte, entre a população de mulheres trans, é muito grande a prevalência de mulheres que começam o tratamento hormonal sem orientação médica. Tamanho desespero provocado pela disforia, onde elas utilizam terapias anticoncepcionais comuns, entram em grupos de redes sociais e replicam estratégias e muitas vezes fazem estratégias hormonais não preconizadas ou não aprovadas. Então, o acesso à terapia, ao acompanhamento médico, definindo as melhores estratégias hormonais e diminuindo o risco, isso é uma grande promoção à saúde. Não por acaso, no Brasil, a expectativa de vida de um paciente transgênero é de 35 anos. Claro que isso é causado aqui pelo Brasil ser um país campeão de homicídios de transgênero, baixa inserção social, grande estigmatização, mas eu coloco também falta de acesso à saúde adequado. Tá? Então, eu acho que uma avaliação médica com acesso à saúde é muito importante. Uma vez isso posto,
A definição da estratégia hormonal, como dito no outro vídeo, visa duplo objetivo: bloqueio do eixo hormonal de origem e fornecimento de níveis fisiológicos da terapia FIM para mudança dos caracteres sexuais secundários. E na mulher trans, diferentemente do homem trans, só a terapia estrogênica não permitiria isso. Você precisaria utilizar níveis extremamente elevados de estrogênio fora da janela terapêutica, o que estaria associado a grandes efeitos adversos. Então, na mulher trans, a gente faz uma terapia dupla com estrogênio e um bloqueio antiandrogênico. Isso vai permitir bloqueio dos caracteres sexuais relacionados com a testosterona. Então, você vai ter redução de pelos, vai ter alteração de distribuição de gordura e de massa corporal. Você vai ter uma melhora em relação à voz e você vai induzindo características femininas, como mudança de cabelo, pele, comportamento, isso melhorando muito a disforia do paciente. Olha, ótimo. Só para alinhar algumas expectativas até, né? Você citou como um desses benefícios as mudanças de voz. Agora, essas mudanças de voz, elas acabam acontecendo de uma forma diferente na mulher e no homem trans. Exatamente. Como dito anteriormente, no homem trans, a terapia hormonal tem grande eficácia no engrossamento de voz e na satisfação do paciente. Já na mulher trans, a terapia antiandrogênica, sem dúvida nenhuma, favorece a construção de um novo timbre e tom vocal, mas muitas vezes você retroceder essa voz que é mais grave, muitas vezes não gera ampla satisfação pelo paciente. A importância de atuar junto com a fonoaudiologia, para você fazer essa construção, o uso de técnicas vocais para trazer um timbre mais agudo, mais feminino, tá? E talvez em alguns casos refratários, às vezes avaliar junto com o otorrino ou cirurgião de cabeça e pescoço estratégias para cirúrgicas também, tá? Mas é um grande debate na literatura das melhores técnicas para ter uma voz mais aguda. Ótimo. Bom, e aí existem as cirurgias, existem todos os tratamentos para isso, né? Uma outra questão que eu acho que tem que pontuar de uma forma diferente é em relação à libido, né? A testosterona, ela aumenta a libido de um homem trans, né? No caso da terapia de hormonização cruzada feminina, ela tende a reduzir o libido, né? De que forma que esse tratamento impacta na vida sexual dos pacientes? Isso é um ponto muito importante, e a importância da gente trazer um olhar individualizado em relação a isso, né? Falando em relação ao libido nas mulheres trans, um ponto que a gente tem que avaliar de forma mais direta é se a paciente deseja preservar a ereção peniana, né? Porque alguns bloqueadores androgênicos promovem perda de ereção, redução de ereção matinal, redução na qualidade da ereção e também pode impactar no libido, né? Mas cabe destacar que o libido é multifatorial, tá? Eu não gosto de fazer uma avaliação restrita de libido à questão hormonal, mas tem que ser avaliado dentro do contexto de saúde mental, de relacionamento, de inserção social. Esse libido pode reduzir, mas muitas vezes algumas mulheres trans ou travestis, quando perdem a potência erétil, isso pode gerar alto grau de insatisfação e talvez você também buscar readequar a terapia hormonal, onde a paciente permita ter redução de androgenização, de pelos, de um aspecto masculino,
podendo também preservar de alguma forma a função erétil, se assim ela desejar. Ótimo. Em relação a mamas, alguma coisa específica? O que você tem para dizer? Sim, a mamas é um ponto muito importante, né? Cabe a gente destacar que tecido mamário tem grande prevalência de receptor estrogênio e isso tem uma grande variação fenotípica, né? Alguns pacientes respondem muito bem com a terapia hormonal, possuem grande crescimento de volume mamário e isso muitas vezes promove alto grau de satisfação. Por outro lado, algumas pacientes têm uma resposta menor, uma menor variação, né, fenotípica, menor predisposição a crescimento mamário e pode ser necessário o uso de técnicas cirúrgicas, como implante mamário com uso de prótese de silicone também. Ótimo. A hormonização, como a gente já teve uma discussão prévia sobre isso, ela é feita também por homens e mulheres cisgênero, né? Muito com fins estéticos e de ganho de rendimento esportivo, né? E isso é muito combatido pelas diferentes sociedades médicas por conta dos riscos que esse tratamento envolve, né? Esses riscos também podem ser associados às mulheres transgênero, né? Que riscos são esses? Quer dizer, quais são os pontos de atenção no tratamento hormonal para a saúde dessa mulher trans? Muito bem colocado, né? Eu falo o seguinte, que a estratégia hormonal da mulher transgênero muito se aproxima da estratégia hormonal que a gente adota na mulher na menopausa, onde ela tem um quadro de falência ovariana, associado, é claro, com a terapia antiandrogênica, com bloqueador que a gente não utiliza nas mulheres na menopausa. Então, a importância da gente selecionar e eleger boas formas de estrogênio, né? Normalmente as mesmas que a gente adota na mulher na menopausa. Então a gente prioriza o estradiol puro, que é o 17-beta-estradiol, ou o valerato de estradiol, que é um pró-hormônio convertido em 17-beta. Essa forma de estradiol, ela está relacionada a menos efeitos adversos do que, por exemplo, o etinil-estradiol, que é um estrogênio sintético, altamente utilizado em pílulas anticoncepcionais nas mulheres jovens. Então, a gente não utiliza essas estratégias. E também discutir um pouco a via da administração, né? Uma vez que o estrogênio gel ou adesivo não tem um fenômeno de primeira passagem hepática que está relacionado com maior risco de trombose, o que ocorre nas opções de estrogênio orais. Então, você fazer essa avaliação para você diminuir o risco de trombose, doença isquêmica, né, e outras complicações com a terapia estrogênica. Essas medicações são usadas geralmente por comprimidos, injetáveis, como é que é feito? Então, olha só, normalmente, né, mais uma vez eu reforço o uso de terapias aprovadas, regulamentadas e disponíveis para comercialização no Brasil, né? Você trouxe a pauta sobre terapias injetáveis, que a gente utiliza muito no homem trans, mas infelizmente no Brasil a gente não possui nenhuma terapia estrogênica isolada injetável no Brasil. Todas as terapias estrogênicas injetáveis são terapias combinadas, onde possui baixa quantidade de estrogênio e uma alta dose de progestágeno. Então acaba não sendo a terapia de eleição. A gente utiliza
Terapias orais, pela sua praticidade, e uma vez posto que a grande maioria da população trans possui uma idade mais jovem, né? Então a gente percebe segurança, pode ser uma opção, né? Colocando as opções prioritárias que contenham 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol, e a partir dos 40 anos, ou na presença de comorbidades metabólicas, ou mesmo também numa idade mais jovem, se for prioridade do paciente, o uso de terapias em gel ou terapias adesivo, que muitas vezes promovem também uma maior praticidade de tratamento. Ótimo. E o bloqueio androgênico? E o bloqueio androgênico, a gente tem 3 opções, tá? A terapia mais utilizada é a ciproterona, que é um progestágeno com ação antiandrogênica e que promove o bloqueio central, tá? Reduzindo LH, FSH e testosterona. Então, com a ciproterona, a gente tem alta eficácia de controle androgênico, atingindo um dos objetivos do tratamento, que é ter uma testosterona reduzida, tá? Outra opção muito utilizada, a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio. Então, se nesse cenário, muito importante acompanhar os níveis de potássio, mas que possui ação antiandrogênica em receptor terminal, tá? Então, é um bloqueio da ação da testosterona, mas que não promove um bloqueio central. Então, é muito importante a gente ficar atento nessas pacientes que utilizam espironolactona. Elas têm grande satisfação em relação à redução das manifestações da testosterona, mas muitas vezes, né, normalmente no laboratório, não vai ter uma redução completa do nível, e sim uma redução do efeito. E em alguns casos específicos, a gente também pode lançar a mão dos agonistas de GNRH, que são as terapias adotadas para induzir o bloqueio durante a puberdade, tem algum grau de benefício metabólico comparado com as outras duas, mas devido ao custo, né, são terapias que têm elevado custo, acabam sendo adotadas com uma menor quantidade na prática diária. Ótimo. Uma das preocupações, vamos dizer, que muda na saúde da mulher cisgênera, né, é o risco de câncer de mama. O risco de câncer de mama ele é muito alto em mulheres, ele pode acontecer também em homem cis, né, mas é um risco muito menor, tanto que não faz parte normalmente dos programas de avaliação você investigar ou fazer uma triagem para câncer de mama no homem cis, né? Em relação à mulher trans, como é que funciona isso? Então, como essa mulher vai estar sob uso de terapia estrogênica, tem aumento de volume mamário, a importância, a partir de uma idade mais avançada e com crescimento de volume mamário, você fazer o rastreio, tá? Então, assim, a partir dos 35, 40 anos, levando em consideração o contexto familiar, você começar a fazer o rastreio com essas técnicas. A literatura ainda ela é muito pequena para a gente afirmar o grau de risco desses pacientes, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa de estudos prospectivos, controlados, para a gente ter uma melhor resposta em relação ao risco, em relação ao câncer de mama dessas pacientes. Ótimo. E em relação ao câncer de próstata? Em relação ao câncer de próstata, né, uma vez que entre os objetivos hormonais envolve ter baixos níveis de testosterona, a gente observa baixa incidência de câncer de próstata, tá? A próstata acaba sendo pouco estimulada, tem baixos níveis de testo ao longo dos anos. Um outro ponto de destaque também
é que talvez nos estudos a gente tem uma pequena população de mulheres trans acima de 60 anos, para a gente também ter uma resposta mais afirmativa, mas também o que a gente observa na prática é uma baixa prevalência e talvez mulheres trans a partir dos 50 anos, você também fazer uma avaliação periódica de PSA e avaliação prostática. Ótimo. Algumas mulheres trans, elas podem optar em algum momento por fazer a orquiectomia, né? O que é isso e de que forma isso interfere na hormonização desses pacientes? Então, a gente sabe que o testículo é a principal fonte de produção androgênica no homem e nas mulheres trans, o testículo, em muitos casos, é fonte de grande disforia, tá? A gente já pegou casos dramáticos no ambulatório de pacientes promovendo lesão testicular em domicílio, o que é uma grande preocupação, tá? Então, a gente permitir acesso a técnicas cirúrgicas, seja para orquiectomia ou também neofaloplastia, eu acho que, né, que seria a cirurgia de redesignação, fazendo uma neovagina, é muito importante, tá? A gente não faz no Distrito Federal e a gente tem uma dificuldade de fazer em outros estados. A gente tenta, né, via judicial, fazer o que a gente chama de TFD, que seria tratamento fora de domicílio. Falando um pouco da orquiectomia, que é uma técnica mais simples, seria a retirada bilateral dos testículos, retirando a fonte de produção androgênica. Talvez em muitos casos só a retirada do testículo e mantendo o pênis já promova grande satisfação para o paciente e facilita muito o tratamento, uma vez que esse paciente sem a presença de testículos, ele não precisa mais do uso da terapia bloqueadora antiandrogênica e muitas vezes você pode precisar utilizar também doses menores de estrogênio. Ótimo. Márcio, acho que a gente conseguiu abordar bem os temas ligados aí à hormonização da mulher trans. Mais uma vez, lembrando que a gente fez uma abordagem dos aspectos específicos da mulher trans, tem outros aspectos que a gente acabou discutindo nesse outro vídeo sobre hormonização em homens trans, então acho que tem muita informação ali que é válida também para mulheres trans, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, contar com você em outras discussões aqui. Muito obrigado, João. Parabéns pela iniciativa e por trazer um tema de grande importância social e médica, tá? Destaco mais uma vez a importância dos endocrinologistas e dos demais profissionais que atuam na transgeneridade, de participarem desse debate, porque isso vai ter grande impacto na nossa população e na qualidade de vida aqui no Brasil. Ótimo, obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigado.